A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno, professor, superintendente de escola bíblica dominical. Chegamos na aula de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. 4 de dezembro, último mês do último trimestre, ou quarto trimestre de 2022. O nosso texto áureo está em Romanos. Você tem que ler Romanos. Eu sugestiono que você leia os 16 capítulos. Mas para essa lição, você pode ler o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11. O nosso texto áureo está no capítulo 11, versículo 26, que diz: E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Nossa verdade prática declara a chamada divina. A restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe é aquela profecia sobre o Vale dos Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14. Vamos pensar um pouquinho, fazermos essa reflexão, porque é importante que você tenha uma visão geral nessa pré-aula do que você vai ministrar no domingo, dia 4 de dezembro. Comentário do texto bíblico, ou do texto áureo, Romanos 11, 26. Por que eu disse para você que é importante você ler o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos? Porque no capítulo 9, Paulo apresenta Israel no passado. No capítulo 10, Israel no presente. E no capítulo 11, Israel no futuro. No meu livro, O Povo de Israel, tem um capítulo, que é o capítulo 2, que eu comento sobre a eleição de Israel. E aí eu faço um comentário sobre Romanos capítulo 11. Então, se você, porventura, tiver esse livro, eu também sugestiono a leitura do capítulo 2, a eleição de Israel. É o livro da minha autoria, O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. No capítulo 2, eu falo sobre a eleição de Israel. Normalmente, inclusive, na disciplina que eu leciono na escola teológica, que é a história do povo judeu, eu normalmente peço um trabalho sobre a eleição de Israel. Por quê? Porque é fundamental você entender que Deus elegeu a nação de Israel com propósitos. E os propósitos eu trabalho aqui no capítulo 2. Falo sobre o capítulo 11. Quem lê o capítulo 11 não tem jeito de acreditar na teoria da substituição. O que é a teoria da substituição? É a teoria desposada pela Igreja Reformada, Protestante e também pela Igreja Católica, nos seus muitos catolicismos. Eles entendem que a Igreja substituiu Israel. Essa teoria é completamente falaciosa e equivocada. Com base em Romanos capítulo 11, Deus não rejeitou Israel. Então não tem jeito da Igreja ter substituído Israel. Nesse momento, nós chamamos período da graça, de fato, é a Igreja que é o Israel espiritual de Deus, mas é só nesse período. Depois que a igreja for arrebatada, as promessas voltarão para o povo de Israel que foi eleito, porque Deus não elegeu o povo em si, mas os patriarcas. Por amor aos patriarcas, Deus não muda a sua promessa. Então, o capítulo 2 desse livro, eu explico com detalhes sobre a questão da eleição do povo de Israel. Então, o nosso texto áureo está inserido no capítulo 11 de Romanos, entre os versículos 1 a 32, que vai falar sobre Israel no futuro. A fim de dar apoio à restauração nacional e espiritual do povo de Israel, o apóstolo Paulo, então, nesse texto áureo, cita a profecia de Isaías, capítulo 59, versículos 20 e 21, e também ele faz referência ao Salmo 14, versículo 7 e Salmo número 53, versículo 6. Então, primeiramente, Isaías, capítulo 59, versículos 20 a 21, diz assim: E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviaram da transgressão em Jacó,
Diz o Senhor, quanto a mim, este é o meu concerto com ele. Diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então, olha, essa é a profecia de Isaías capítulo 59, versículo 20 e 21. E virá o Redentor de Sião. Agora, veja o Salmo 14, versículo 7. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo. Se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Agora o Salmo 53, versículo 6. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então veja como esses versículos são simétricos. A inspiração que Paulo vai tomar das Sagradas Escrituras. Então Paulo se expressa como está escrito. Está vendo? Ele está falando, está escrito aonde? No profeta Isaías, nos Salmos. Você pode observar que no Novo Testamento o Senhor Jesus também fala isso. Está escrito. Aliás, ele vence o diabo citando o livro de Deuteronômio, a lei de Moisés. Então, tanto o apóstolo Paulo como o Senhor Jesus, nosso Salvador, mas também o apóstolo Pedro, o apóstolo João, muitas vezes ele fala, conforme está escrito. Jesus falou isso com os discípulos a caminho de Emaús, ele fala, convém que se cumprisse tudo que estava escrito de mim, na lei, nos profetas e nos salmos, no Antigo Testamento. Então, é importante essa expressão, está escrito. É o que ele diz aqui no nosso textual. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito na Bíblia. Paulo se expressa dessa maneira. E ele inicia o versículo dizendo, e assim todo Israel será salvo. Essa declaração aponta para o que ocorrerá após a grande tribulação. Porque a grande tribulação, irmão, não é para crente. Os crentes já passam, nós já passamos pelas aflições desse mundo. Nós vamos ser arrebatados, irmão. A grande tribulação é para a conversão de Israel, é para juízo de Deus nas nações. Não tem a ver mais com a igreja. Por isso que a igreja é arrebatada. Por isso que a igreja é arrebatada. Porque esse assunto não é mais com a igreja, esse assunto é com Israel nacional. Tá? Então, após a grande tribulação, o Senhor Jesus vai voltar em glória, todo olho verá, com a igreja glorificada no Monte das Oliveiras, conforme Zacarias, o profeta Zacarias, descreve no capítulo 14. Você pode ler lá o capítulo 14, e nós já falamos sobre esse versículo, que o Senhor Jesus, o Messias, colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras. A nação de Israel estará abalada nesse período, reduzida, porque muita gente morreu, impactada com o assédio do anticristo. Está em pânico. E a guerra travada contra as nações inimigas, que nós vimos na última aula, Gog e Magog. Essa nação de Israel, nesse momento, estará muito diminuta, porque passou pela grande tribulação. Então, esse que é o todo de Israel que será salvo. É isso que ele fala, e todo Israel será salvo pelo Messias. Por isso a expressão, e assim todo Israel será salvo. Pois é, mas é uma parte bem pequena, né? É a parte que sobreviveu à grande tribulação. E a outra parte do versículo fala assim, de Sião virá o libertador. Ele está falando do reino milenal de Cristo, por quê? Porque se você ler Apocalipse capítulo 20, quando se cumprir aquilo, o reino será em Sião. Por isso que não funciona esse negócio de amilenialismo. Agostinho Hipona, primeiro criando o milênio literal, depois mudou de opinião e começou a ensinar que era tudo simbólico. Essas crenças, tanto do catolicismo como da igreja reformada, ela não se sustenta, irmão. Porque cadê as profecias de Isaías? Que o boi comerá palha com o cordeiro. Então isso tudo é simbólico.
Claro que não, irmão, é tudo literal. O povo judeu crê na literalidade do reino do Messias. Então Jesus voltará. Claro que no capítulo 20 de Apocalipse fala que desceu um anjo do céu e prendeu a antiga serpente, que é Satanás, irmão. Então Satanás será preso por 1000 anos. E durante esses 1000 anos o Senhor Jesus reinará de Sião, no Monte Sião, Jerusalém. Eu estou falando da cidade de Jerusalém, isso é literal, irmão. Não tem jeito de querer vir com história de fantasia, de simbolismo. Nós acreditamos em símbolos, tem muitos símbolos na Bíblia. Mas só, irmão, tem hora que não tem jeito de você achar que é símbolo aquilo. E o interessante é que os pais da igreja também criam nisso. Se você pegar Justino Mártir, do ano 150, ele fala também que está esperando um reino em Jerusalém, quando Jesus reinará, conforme Zacarias 14. Agora, irmão, depois de 4 séculos, Agostinho de Hipona, coitado, mudou de opinião porque o imperador Teodósio virou cristão. Então ele achou que começou o milênio. Olha que fraqueza, não tem nada a ver, irmão. Tá? E inventaram esse negócio de amilenismo, isso é tudo simbólico. Essa é gente que é meio preguiçosa, não quer ler a Bíblia, né, irmão? Tem gente boa até, gente sincera, gente... Não quero desqualificar o amilianista. Só que ele, coitado, ele ficou na base do simbolismo, bebendo numa fonte no 4º e 5º século. E como é que ficou os séculos anteriores? Quer dizer que todos aqueles cristãos no 1º século estavam tudo enganados? Só a partir do século V, só porque o Agostinho de Hipona percebeu que Teodósio, no ano 392, oficializou o cristianismo, aí começou o milênio. É fraqueza, né? Nem a história sustenta isso. Então, irmãos, o profeta Isaías, ele fala algo extraordinário. Isso nós cremos que vai cumprir literalmente. Então você combina Apocalipse 20, quando Satanás é preso e começa o reino de Cristo na terra, em Jerusalém. Então você combina aqui com Isaías capítulo 2, versículo 1 a 5, que diz: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Essa profecia vai se cumprir, irmão. E onde que ela se cumpre? No milênio. Isso nunca aconteceu. Não adianta essa fantasia do catolicismo, da igreja reformada, ficar falando que o milênio é simbólico. É invenção de Agostinho de Hipona, com todo o respeito, com todo o carinho que nós temos por Santo Agostinho. Eu mesmo sou admirado com a obra dele sobre a Trindade, a coisa mais linda. Agora nisso ele errou, fazer o quê? Não era homem perfeito. Ele era um homem que também tinha suas fraquezas, e ele interpretou mal a chegada do cristianismo no poder. Ele fez uma interpretação equivocada. Eu escrevo esse assunto nesse livro. Tá? Se você quer se aprofundar nesse assunto de milênio, eu falo sobre esse assunto aqui. Eu vou até te dar a página que eu falo. Página a partir da página 99, a página 100 do livro. Porque aí eu vou falar sobre esse imaginário que vai se desenvolver sobre o milenarismo, que isso acontece também, muito presente na construção da igreja protestante. Eu falo sobre as concepções, falo sobre os movimentos reavivistas da América. E aqui eu cito inclusive uma obra, irmãos, olha que interessante. Aqui eu cito uma obra de Agostinho de Hipona,
antes dele mudar de opinião. Porque ele que mudou de opinião. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Olha, Justino Marte, é do ano 100 ao ano 165. Ele fala assim: de minha parte, e olha que ele não tinha tanta informação, né? Olha, de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitamos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como prometeram Ezequiel, Isaías e outros profetas. Está aí no livro Justino Marte, edição de 2013, página 236. Eu citei aqui literalmente. Olha o que ele cita aqui, o Justino. Houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que em uma revelação que lhe foi feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disso viria a ressurreição universal, e dizendo brevemente a ressurreição eterna e o julgamento de todos os justos. A mesma coisa dita por nosso Senhor: não se casarão, nem serão dados em matrimônio, mas serão como os anjos, pois são filhos de Deus, da ressurreição. Justino de Roma, sabe qual é o ano? Entre o ano 100 e o ano 160. Agora, quanto que Agostinho de Hipona? Quinto século, irmão. 400 e pouco. Então não dá, irmão. Eu achei interessante essa citação que eu faço aqui do Kovacs e do Rowland. Eles dizem assim, ó: os primeiros teólogos que podem ser considerados historicistas, Justino, Irineu, Hipólito, todos acreditavam no milênio literal após a segunda vinda de Cristo. Todos, irmão. Agora, eu não tenho culpa se a reforma protestante parou em Agostinho de Hipona a partir do século V, século IV para frente. Se parou aí, que eu posso fazer? Ele não voltou, ele devia ter voltado um pouquinho antes, né? Olha só, o maior teólogo da antiguidade a adotar o modelo espiritual de interpretação foi Agostinho de Hipona, no ano 354, 430. Mas sua primeira interpretação foi literal. Em um sermão de 259, Agostinho de Hipona havia adotado a posição milenarista, ou seja, de que haveria 1000 anos literais de Cristo na Terra antes do julgamento. Então, até Agostinho era literalista. Mas o que aconteceu com ele? Quando ele viu que o imperador Teodósio fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano, aí ele mudou a opinião dele. Misturou política com questões sociais, uma confusão, irmão. Então eu vou deixar aqui para você, se você quiser adquirir esse livro, você pode adquirir, porque está vendo quantos assuntos que eu abordei sobre questões relevantes. Tá? Muito bem. A introdução da nossa lição. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão de Ezequiel, que ele teve do Vale dos Ossos Secos, descreve, em uma linguagem obviamente metafórica, né, irmãos? Como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, politicamente e espiritualmente, do povo judeu. Como nós vemos hoje, né? Só falta agora a restauração espiritual, né? Porque o corpo já está lá com os ossos, já tem um estado, capital Jerusalém. Tudo que a turma aí os reformados, o catolicismo, não suportava, irmão. Porque em 1948, quando nasceu Israel, é profecia pura da Bíblia, irmão. E eles ficaram até atordoados com isso. Aí eles falaram, mas tudo bem, Israel, mas a capital de Israel não é Jerusalém. De fato, até 1967, a capital foi Tel Aviv. Mas em 1967, Israel tomou Jerusalém e fez Jerusalém da capital dele. Agora eles ficaram tudo sem graça. Historicamente caiu por terra a teoria da substituição. Não é à toa que a Igreja Católica teve dificuldade em reconhecer o Estado de Israel. Teve dificuldade. Recentemente começaram as negociações lá para o Vaticano reconhecer. Porque se o Vaticano reconhece Israel, então Israel é um país. E aí, então a Igreja Católica ficou numa situação difícil, porque ela que achava que era o Israel de Deus. Ela achava que era o Israel literal de Deus. Não é, irmão. A igreja é o Israel espiritual. Depois a igreja vai ser arrebatada, o assunto volta para o Israel nacional.
Você vê, a Igreja Católica até hoje não reconhece Jerusalém como capital de Israel. Por quê? Uma questão teológica. Se ela reconhecer, aí acabou de vez a teoria dela, do amilenismo, que ela é o Israel de Deus, como também crê a Igreja Reformada. É a mesma opinião. Quer dizer, profeticamente, eles estão completamente perdidinhos, tadinho. Graças a Deus que nós temos uma teologia bíblica, não em cima de filosofia humana, né? Muito bem. Agora, irmão, isso também não é motivo para a gente ficar desmerecendo os outros, né? Isso nós estamos aqui no campo teológico, respeitosamente, né? Porque também tem irmão que pega essas coisinhas para ficar criando conflitos, né? E não é nossa ideia, né? Então, o primeiro tópico da nossa lição, sobre o significado do Vale dos Ossos Secos, que é a profecia de Ezequiel, né? Essa profecia envolve muitos nomes, alguns deles até parecem enigmáticos, essa profecia do Vale dos Ossos Secos. O nosso desafio hoje é estar analisando então com cuidado essa profecia do capítulo 37. Então temos que olhar com atenção o capítulo 37. 1.1. Os ossos secos do capítulo 37 do profeta Ezequiel, versículos 1 e 2 especificamente. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, não fala como foi isso, tá? Não é igual ao outro que depois transportou de volta para a Babilônia, né? Ele foi para Jerusalém, depois... Não fala isso, não tem essa informação. Mas a expressão o Senhor me levou em espírito se refere à maneira como Deus mostrou para ele. Já foi em espírito, né? Ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Você pode ler o próprio capítulo 1, versículo 1. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Não era só seco, não. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel como nação. Depois de muitos séculos de dispersão. Irmão, Israel, irmão, se você estudar a história de Israel, você já vira crente. Você passa a ser teísta. Porque não tem sentido isso. Como é que pode? Olha, irmão, eu sou professor de história, eu dou aula das nações antigas. Então você pega lá no livro, você pega o Egito Antigo, a Fenícia, Babilônia, você pega a Assíria, depois o Império Medo-Persa, e vai indo os impérios. Esses povos, irmão, sumiu tudo. Ou foram absorvidos, mudaram de religião, mudaram de língua, mudaram de local. Só Israel. Só que esse povo ainda ficou lá, naquele local lá. Eles foram absorvidos por civilizações que vieram, por exemplo, por causa do Egito, tem 10% de copta, mas a população egípcia hoje é árabe, muçulmano, fala árabe, mas mudou, não tem nada a ver mais com aquele egípcio do faraó, sabe, aqueles faraó, não tem mais nada a ver, irmão. Se você pegar os fenícios, são os libaneses hoje. Os filisteus, sabe quem são? Os palestinos da faixa de Gaza. É outro povo, outra religião, sumiu, irmão. Não tem mais. Moabe e Edom. É a Jordânia. São árabes, muçulmanos. Não tem nada a ver, mas só Israel, irmão. Só a nação de Israel, daquela época antiga, que possui o mesmo povo, no mesmo território, a mesma língua, a mesma religião e a mesma capital. E não é um milagre, irmão? E olha que o povo de Israel foi disperso por todas as nações, mas não perdeu as suas referências bíblicas. Então, só estudando a história, você já fala, meu Deus do céu, tem alguma coisa sobrenatural. E isso, é claro, né? O historiador sincero, né, irmão? Estou falando aquelas pessoas que tem outra... que você pode mostrar o milagre que foi, ele prefere ser cético, né? Só para dizer que é cético. 1.2, significado. Os versículos 11 e 14 do capítulo 37 de Ezequiel, da profecia do Vale dos Ossos Secos, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. Então a palavra profeta esclarece que esses ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos.
Os nossos ossos secaram, eles dizem. Expressão que significa ruína definitiva. Porque se o osso secou, não tem mais como reviver. Ele fala, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então o discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém. E também do templo, claro, registrado em Ezequiel 33, 21. Se esse pensamento pode ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. A dispersão. Embora o pastor Ezequias seguiu uma outra linha, mas a maior parte dos historiadores trabalham em 3 levas. Alguns chegam a exagero e falam que tem 4 levas de cativos. Primeiro, possivelmente, a batalha próxima da batalha de Carquemes, com a derrota do Egito por Nabucodonosor, quando o faraó Necal perdeu a guerra. Parece que Nabucodonosor visitou Jerusalém e levou alguns cativos, possivelmente Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E mais um grupo de elite, da elite. Depois tem a segunda dispersão do 597, quando o rei Conias, com um grupo de judeus, e aí entra o profeta Ezequiel, é levado. E finalmente com a destruição de Jerusalém no ano 586, quando o rei manda matar à vista do rei Zedequias, os seus filhos, e ele também, os seus olhos foram vazados, levaram mais gente cativa para a Babilônia. Deve ter levado outra turma também, não se sabe. Mas foi os cativos que foram levados para a Babilônia. Mas a promessa de Deus, 1.3, o mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, porque a diáspora está no Pentateuco, irmão. É impressionante, está lá a diáspora. Ele fala, se o povo desobedecesse, ele ia esparramar o povo por toda a face da terra. Está na lei de Moisés, no Pentateuco. Está lá em Levítico 26, versículos 33 e 37, Deuteronômio capítulo 28. Está lá, é só você ler, você vai ficar admirado. Só que Deus também promete trazê-los de volta, conforme o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 17, e agora o profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Então a dispersão de Israel, ou diáspora, é a mesma coisa, espalhou o povo, né, pelas nações. É identificada com o vale de ossos secos na visão do profeta Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo, brotar a esperança. E durante séculos de perseguição, de miséria, de tanto progons, né, de tanta perseguição entre as nações da diáspora, havia esperança para o povo judeu. Eles não perderam a esperança. Né? Foi isso que manteve eles unidos e até hoje ter hoje uma nação. Né? Então a visão vislumbra a restauração nacional e em seguida a espiritual. Então o resuminho desse primeiro tópico, a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa de Deus, irmão. Não adianta essa turma vir falar, não, isso é tudo simbólico. Isso é a opinião dele, irmão. Deus é fiel na sua palavra profética. 2, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Então 2.1, a diáspora do reino do norte de Israel e a diáspora do reino do sul, Judá. São diásporas diferentes. Tá? A primeira diáspora começou então no ano 605, quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, e aos babilônios, que é essa que eu falei, depois da guerra de Carquemes, quando Nabucodonosor derrotou o faraó Necal do Egito. Agora, o cativeiro assírio do ano 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538, a maioria dos judeus jamais retornou à terra. Mas por quê, irmão? Eu estava falando para os alunos sobre esse assunto. Imagina você, irmão, que morava numa cidade lá do interior, sem recursos, sem trabalho, sem nada. Aí vem para uma cidade grande, que te oferta uma série de situações. Israel, irmão, a terra de Canaã foi basicamente destruída, Jerusalém foi destruída, queimada. O povo pobre ficou lá nos locais mais férteis, nos oásis mais férteis, na Galileia,
E, a maioria, e os demais foram levados para um bairro na Babilônia. Ficaram lá na Babilônia. Se você visitar o Museu de Israel, na entrada do Museu de Israel, você já vai ver lá o bairro onde o povo judeu ficou, porque eles reconstruíram no Museu de Israel, lá em Israel, onde fica também o Museu da Bíblia, que é um complexo de museus. Tem muita coisa interessante no Museu de Israel. O Museu da Terra Santa, né, da Terra de Israel. E na entrada você já vê lá, tem eles fizeram uma maquete, e lá você vê o bairro onde o povo judeu ficou. Aí eles foram, irmão, tudo cativo. Chegaram na Babilônia, o que eles sabiam fazer em Israel? Basicamente eles eram agropastoreio. Era uma nação agropastoril. Mas chegaram lá na Babilônia, numa mega cidade. É a mesma coisa, irmão, tirar a pessoa do interior aí do país e levar para Nova York. Chega lá, não dá para ficar criando ovelha, ficar plantando coisa, azeitona, não dá, irmão. Então eles se tornaram comerciantes, ourives, vendendo coisa, se viraram. Depois de 70 anos da primeira turma, 60 anos da segunda e 50 anos da terceira, com a destruição de Jerusalém, quando Ciro, no ano 520, decretou, falou, pode voltar todo mundo, pode voltar e começar. O decreto de Ciro foi em 538, mas a primeira turma chegou em Jerusalém no ano 520, com Sasbazar e Zerobabel, né? Quando essa primeira turma voltou, irmão, voltaram pouca gente. A maioria já estava estabelecida na Babilônia, na supermetrópole. A Babilônia era um espetáculo, era uma Nova York de hoje, irmão. Era uma tecnologia, era uma cidade desenvolvida na Mesopotâmia. Então você acha que a pessoa... Só voltaram os religiosos. Zorobabel, seus bazar, Zorobabel, a primeira turma. A segunda turma, que voltou com o sacerdote levita Esdras para ensinar a palavra de Deus. E a terceira turma foi a turma de Neemias, para reconstruir os muros. No livro meu aqui, a história do povo judeu, eu coloquei aqui até as datas, tudo certinho, como é que foram o retorno, em quantas vezes, por ano, tudo resumidinho aqui, para você que gosta de estudar a palavra de Deus. Eu pus tudo aqui, olha, o cativeiro de Judá, aí ó, tá aqui ó, na página 117, né? Aqui fala então, fala das levas que foram para o cativeiro. E na página de número, deixa eu pegar aqui, e na página de número 124 do meu livro, eu falo aqui, ó, os judeus voltaram em 3 grandes grupos. Primeiro, liderado por Sesbazar Zorobabel no ano 520, para reconstruir o templo, conforme a ordem, né, de Ciro, o persa, o primeiro chá do Irã. Segundo, liderados por Esdras, sacerdote levita, versado na lei de Moisés, veio para Jerusalém para restaurar o culto judaico no ano 457. E finalmente a terceira leva, liderada por Neemias, para reconstruir as fendas dos muros no ano 445. Está aqui, ó, eu pus tudo esse assunto aqui no meu livro. Tá? Então, mas a maioria dos judeus ficaram na Babilônia. Não pensa que voltou todo mundo, voltou só quem era religioso, que cria nas promessas de Deus. Porque a maioria, irmão, já estava bem lá. É isso que eu falei, depois que você acostuma numa cidade grande, você vai voltar, só se você tiver muita fé, né? Eu tenho saudades, mas a maioria das pessoas não voltam mais não, irmão. Tá? Muito bem. Então, irmão, os judeus continuaram espalhados por toda a parte do Império Medo-Persa, depois do Império Grego, depois do Império Romano, até 1948, quando começou a vir judeu do mundo inteiro de volta para Israel. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, né? Bom, aí 2.2, renasce Israel. Então Israel renasce. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito então à segunda diáspora,
anunciado de antemão pelo Senhor Jesus. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos. Olha, irmão, 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70, com a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito, por ocasião então da destruição pelos romanos, até a fundação do Estado de Israel, então do ano 70 depois de Cristo, até o dia 27 de novembro de 1947. 27 de novembro de 1947, que foi a reunião da primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida então pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, né? Foi 33 votos versus 14, né? Contra, a favor da partilha daquela região que era apelidada de Palestina, porque foram os romanos que apelidaram, né? Então, 33 votos a favor, 14 contra e 10 abstenções. Esse foi o resultado da Assembleia do dia 27 de novembro de 1947, a Assembleia da ONU, para ver se criava ou não 2 estados na região. Bom, isso criou a bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. E no dia 14 de maio de 1948, dia 14 de maio de 1948, foi a data da publicação do primeiro diário oficial de Israel, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e o primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, o chefe do Estado, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Quer dizer, ficou 1.800 anos disperso. Não é um verdadeiro milagre? Qual é a outra nação que ocorreu isso, irmão? Me fala, me dá um nome aí. Não existe, irmão. É um verdadeiro milagre. No mundo, na perspectiva do mundo, é um fenômeno, né? E 2.3, então, a restauração de Israel, conforme os versículos 6 e 8. Primeiro, a restauração nacional. Isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes, recobriram esses ossos. Estava, pois, um corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia. E depois das dores do parto, ele nasceu. Depois do holocausto, né? É a profecia de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Quem já viu isso? Quem já viu coisa semelhante? Poderá uma nação nascer num só dia? Mas Sião esteve em parto e já nasceu. Esteve de dores de parto e já nasceu o seu filho. Israel nasceu no único dia, irmão. Não é uma coisa extraordinária? Isso que é a profecia da Bíblia, irmão. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, capítulo 37, versículo 21, Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15. São profecias que se cumpriram 1.800 anos depois. Não, até mais. Até mais, irmão. Que 1.800? Quase 2.500 anos. Então, o resuminho desse segundo tópico. Israel experimentou 2 diásporas. Então, 586 a.C., quando Nabucodonosor levou os judeus para a Babilônia. E espalhou o povo, né? Embora 722 também o Império Assírio tinha também feito o povo disperso. E no ano 70, quando Roma destruiu Jerusalém, também fez a segunda diáspora. E terceiro, sobre o milagre do século 20. 3.1, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é um testemunha, é uma nação testemunha. Continua sendo um testemunho de Deus sobre toda a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpriu, irmão. Leia aí Jeremias capítulo 30, versículo 11. Sumiu tudo, aquelas nações. Mas tem lá o nome dele. Mas é outro povo que está lá. É outra religião, é outra cidade, é outra capital, é outra língua. Sumiu, irmão. Foram absorvidos, né, por outra cultura. Mas a promessa garante a existência de Israel. Porque ele fala, eu vou te punir com vara, mas você vai permanecer.
Então, irmão, Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado, mas não havia neles o espírito. Não é isso que diz a palavra profética no versículo 8? É isso que falta hoje em Israel, o espírito, irmão. 3.2. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status, sobre a situação política da cidade de Jerusalém. Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional por causa de Jerusalém. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus em Lucas 21, 24. A Jerusalém antiga, ela é dividida em 4 bairros. Tem um bairro muçulmano, gentios, irmão. Um bairro católico, gentios. Um bairro armênio, gentios. E o bairro judaico. Em torno dela está a nova cidade de Jerusalém, que é judaica. 3.3. A restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre Jerusalém, sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual, como profetizou Zacarias, capítulo 12, versículo 10, como profetizou o profeta Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, capítulo 37, versículos 23 e 28. Então a palavra profética vislumbra essa profecia, essa promessa. Versículo 14. É o que falta no momento para Israel. Então devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. O Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Então, resuminho do tópico 3. O renascimento de Israel, ou do Estado de Israel, como nação soberana, é um dos maiores milagres do século XX. Irmão, é uma coisa basicamente impossível. Só Deus, irmão. Se não fosse Deus, não teria esse país. De jeito nenhum. É improvável. Mas Deus entrou com providência. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia Sagrada. Considerações finais. Nem mesmo as 2 diásporas dos judeus, a do 586 a.C. com Nabucodonosor, Babilônia, nem a de 70 d.C. com Roma, Tito, puderam neutralizar as promessas e profecias bíblicas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. É uma bênção. Cada vez que eu volto para Israel, eu fico mais admirado como Deus tem abençoado o Estado de Israel. É bonito. Eu morei lá um tempo, quando eu era estudante ainda na Universidade de São Paulo, eu estudava História. É uma bênção. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação do povo judeu, da diáspora. E ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus, que em restaurar o seu povo de Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então é a vontade de Deus, sim, irmãos. Restaurar o povo de Israel. Então o povo de Israel não foi rejeitado. Leia com atenção o Romanos capítulo 11, tá? Leia Romanos capítulo 11 que você vai ver, tá? Leia Romanos 11. Eu falo para essa turma aí que acha que é tudo amilenarista, que Israel não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você não lê a Bíblia, que eu posso fazer o quê? Lê o capítulo 11, irmãozinho. Você lê o capítulo 11 de Romanos, você muda de opinião, porque a palavra de Deus muda. Pode apresentar a opinião que quiser. Você lê o capítulo 11, você fala, puxa vida, aí você muda de opinião. Bom, meus irmãos, uma vez mais eu apresento os 2 livros. São livros bons que você pode ter na sua biblioteca e que vão te usar muito, você vai usar muito nessa lição, a restauração nacional e espiritual de Israel. São livros que trabalham esse tema. Esse é O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. E esse livro aqui, que é a minha pesquisa de qualificação para o curso de mestrado da Universidade Mackenzie de São Paulo.
eu me formei em mestre em ciências da religião, né? E eu fiz essa pesquisa, Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo clássico, tá? E você pode entrar no site para adquirir esses livros e vão para sua casa, irmão. Lógico, você digita www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Tá aí o site, ó. Você pode adquirir esses livros. Você também entra no meu site, digita lá www.professoralberto.com.br, baixa a lição para você. Tá em slide, irmão. Olha que benção. É só baixar e você dá aula com seus slides aí. Tá em PowerPoint. É muito melhor se o aluno está vendo, ele aprende mais. É importante você, como professor, também apresentar as novas tecnologias para os alunos, né? Ele vai guardar mais. E para nós encerrarmos, eu quero fazer um convite. Você que tem condições econômicas, recursos financeiros, vamos visitar Israel, vamos conhecer a Terra Santa. São 9 dias apenas, $3.390, podendo dividir no cartão ou em boleto. Agora está diminuindo, né? Porque faz tempo que eu estou falando, né? A nossa viagem vai ser em mês. Então agora faltam 11 meses para a viagem. Não deixa para a última hora. Aí estão os telefones. Entre em contato, mas não esqueça de dizer: eu quero fazer essa viagem com o grupo do professor Alberto. Porque se não falar, você vai parar em outro grupo. Tá bom? Então não esqueça de falar que você quer fazer essa viagem. São 9 dias, somente Israel, no grupo do professor Alberto. Vai ser uma alegria fazer essa viagem com você, tá bom? Então aí estão os telefones, Renova Turismo, e vamos conhecer a terra de Israel. Vai ser uma bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.